Então, hoje, dia 13 de abril de 2014, nível da Marta. Não se esqueça de dar um abraço na Marta. Dia 8 foi do seu Amâncio. E vamos orar? Paizinho amado querido, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado pela saúde, pela disposição, pela oportunidade. Obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por cada irmão que já chegou, que está chegando, que vai chegar. Que possa ser uma reunião dirigida pelo teu Espírito, para que haja unção, para que haja edificação, para que Deus não seja glorificado. E porque sem ti nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Não seja enganado. Não seja enganado. Lembrando que nós estamos estudando a lei e a graça. E a lei, que é composta por mandamentos civis. Se o seu Amâncio estivesse aqui, essa hora ele ia estar assim balbuciando. Antes de eu falar, ele fica assim, civis. Ele vai relembrando, né? É composto por mandamentos civis, morais e cerimoniais. Os mandamentos morais e civis, os civis tangem a vida nacional, os morais tangem a vida social e os cerimoniais tangem a vida religiosa de Israel, o culto de Israel, que, como nós vimos, já prescreveu, já caducou, já passou. Mas de qualquer maneira, ele é sombra de um novo sacerdócio que foi instituído, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E nós que somos da igreja, do dia de Pentecostes para cá, ou seja, com a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo massivamente sobre aqueles que compõem a igreja, nós fazemos parte de uma raça eleita, de um grupo de pessoas que têm sido chamadas por Deus para participar de um ministério, de um sacerdócio. Lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 6, fala que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ou seja, Jesus Cristo, ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu sacerdotes. O sacerdote é aquele que intermedia entre Deus e os homens e o homem e Deus. O profeta, ele fala da parte de Deus para os homens. E o sacerdote, ele fala da parte dos homens para Deus. Ou seja, ele faz a intercessão, ele faz a conexão, ele é o médium. Ele intermedia. Ele apresenta serviços em favor de. E o sacerdote da ordem de Arão, os levitas, o Arão era descendente de Levi, o quarto filho de Jacó, de Israel. Essa tribo de Levi foi escolhida diretamente por Deus para ser uma tribo sacerdotal. As outras 11 tribos teriam heranças, teriam pomares, teriam rebanhos, mas a tribo de Levi, ela foi separada, ela era diferente. Falou, eu quero essa tribo para me prestar serviço. Na realidade, toda a nação de Israel, de acordo com Êxodo 19:5, é que teria essa função. Mas Deus depois, na sua progressividade, em vez de usar as 12 tribos, ela usa somente a tribo de Levi. Na realidade, a tribo de Levi faz a conexão entre Deus e a nação de Israel, para que a nação de Israel faça a conexão entre Deus e todas as nações. É o dízimo dos dízimos, é a tribo sacerdotal da nação sacerdotal. E eles tinham várias tarefas. Nós falamos aqui na semana passada, eles eram açougueiros, perfumistas, lenhadores, né? Eles queimavam
as ofertas, destrinchava os bens, tinha toda uma prescrição de serviço, que inclusive está detalhada no livro de Levítico, que vem de Levi, que é o manual do sacerdote. O sacerdote ele tinha um manual de instruções de como, quando, de que jeito ele faria as coisas. Mas nós temos visto já nas 2 últimas semanas que, e nem que quando Cristo morreu, e ele falou que até destai, a obra está completa, a obra está consumada, o véu se rasgou. Nós vamos ver isso com mais detalhes na semana que vem. Ou seja, que é o assunto que nós já citamos também do livro de Hebreus. Aquilo passou, aquilo caducou, aquilo que era só uma sombra, um tipo, uma parábola, algo que apontava para algo superior e excelente, passou. Se passou, nós agora estamos em algo melhor, superior, mais excelente. Algo que foi inaugurado com a ressurreição de Cristo. O novo sacerdócio. Não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que também nós vamos ver na semana que vem, dura para sempre. Na semana que vem nós vamos ver quais são os atributos do nosso sacerdócio. O que nós, como sacerdotes de uma nova ordem sacerdotal, que é segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a de Levi, que já passou, temos que fazer. Ele é o sumo sacerdote. Hebreus fala isso em 8 ou 10 lugares. Nós somos os sacerdotes. Apocalipse 1, 6 e 2 Pedro, 1 Pedro 2, 9, se não me engano. 1 Pedro 2, 9. Diz que nós somos sacerdotes. E o nosso sacerdócio, ele é superior. Hebreus fala isso. Ele é mais excelente. Na realidade, aquele sacerdócio do Velho Testamento, com aquele serviço, com aquele templo, muita gente aplaude, muita gente acha que é importante, e era importante realmente. Mas não seja enganado, Satanás quer que nós pensemos que o nosso sacerdócio, na realidade, ele é de menor valor. Que ele eu até usei essa palavra semana passada, que ele é pífio. Que as ações da igreja, na realidade, elas são assim, coisa pequena, que a coisa, porque nós estamos mergulhados dentro de uma cultura, principalmente os ocidentais, na realidade é o mundo inteiro, o mundo jaz no maligno, mas nós, principalmente pelo mundo do lado ocidental, né, nós estamos mergulhados numa cultura que valoriza o flash, valoriza o brilho, valoriza o exagero, valoriza o que aparece, valoriza o bonito. Isso é herança da cultura greco-romana. Os gregos valorizavam, né, o nariz aquilino, a beleza, tinha lá Vênus de Milo, né, os renascentistas trouxeram isso de novo. A cultura greco, né, que passou para a romana, a cultura greco-romana que nós herdamos, ela valoriza o estético, o bonito, o grandioso, o portentoso, o bacana. A gente fica fascinado. Eu não sou muito chegado nessas coisas, mas a maioria das pessoas fica fascinada com aquelas coisas lá norte-americanas, de Hollywood, o Oscar, aí chega aquelas mulheres lindas com aqueles cabelos, o vestido, qual o vestido que a fulana vai usar. Aí elas chegam, elas até dão aquelas paradinhas, 300 flechas, aí chega aqueles homens super lindos, com aqueles cabelos maravilhosos, o Red Ford, o outro lá, não sei quem, o mundo fica babando, né? Aqueles ícones da beleza, da fama, do sucesso. Então a gente acha que Satanás colocou isso na nossa cabeça, que é isso que tem valor. Então o Zé Mané, que pega ônibus, que paga R$ 2,65, que frequenta a igreja porta de garagem pentecostal, esse cara não serve para nada, isso é um lixo. Isso aí E Paulo fala isso. Isso é escória. Paulo fala, nós somos considerados lixo. A gente olha para um Brad Pitt, olha para um irmãozinho afrodescendente, com um terno preto, fora de número, com a Bíblia toda encepada para o braço, que aquilo ali é um lixo. Um bonito é Brad Pitt.
Aquilo ali é um lixo. Satanás colocou isso. Então, as ações dos poderosos, do Obama, né, aqueles presidentes pedófilos lá da Itália, né, que fazem lá as suas reuniões de prostituta, aquilo tem valor. Aqueles caras ali são aplaudidos. Pessoal que mata crente, pessoal que persegue judeu, pessoal que gosta de pedofilia, tudo isso tem valor. Eles têm euro, eles têm status, eles têm Parrabane, eles têm terno, eles podem, aquilo ali é bacana. Agora o crentezinho que mora lá no Letícia, lá em Sabará, lá sei lá onde, isso não serve para nada. Isso é o que Satanás nos ensina. Então, por quê? Eu já falei sobre isso. Jesus Cristo prometeu que o inferno não tem como resistir à igreja. As portas do inferno não prevalecem contra as ações da igreja. Um crentezinho humilde que ajoelha e ora, e intercede, e rende ações de graça, e evangeliza, ele está trazendo impactos, ele está agindo de uma forma que vai afetar não somente o presente momento, mas toda a eternidade. Isso vai gerar uma como é que fala? Tem até naquele filme lá de Viagem no Tempo, até citei isso também, um evento lá no passado muda, que vai levando ecos, né? Como é que é uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia que vai afetando um monte de coisa. Aquele lá com o Van Damme, Viagem no Tempo lá, não lembro nem o nome do filme. Mas lembra, mudava uma coisa lá e vinha uma onda que vai impactar tudo. Uma ação boba, entre aspas, de um crente nascido de novo, ele sai afetando tudo. Ele afeta ali o quarteirão dele, e com uma certa oração específica que o Lula estão fazendo, e nós estamos aguardando a resposta. É uma coisa mixaria, mas isso vai afetar o quarteirão, vai afetar o bairro, vai afetar a cidade, vai afetar o estado, vai afetar o país, vai afetar o planeta, não somente nesse século, mas no século 22, no século 30, daqui a 1 milhão de anos, a eternidade inteirinha, essa ação da igreja vai ficar ecoando. Satanás sabe disso. Aí o que ele fica cochichando? Ele fica te enganando. Pô, você é um mané, hein? Você não serve pra nada, hein? Ah, você olhou para a saia da menina. Não. Ele fica tentando desqualificar o nosso sacerdócio, porque ele sabe que as ações da igreja são muito impactantes contra o inferno. Ele sabe que pequenas atitudes de obediência na palavra de Deus no dia a dia fazem uma diferença por toda a eternidade. Até tem um texto marcado aqui de Lucas 9:28, que eu nem lembro por que eu marquei esse texto. Lucas 11:28. Lucas 11:28 diz: é um versículo que ilustra da própria boca do Senhor a importância daquela pequena atitude de obediência à palavra de Deus no dia a dia. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso a gente vê em várias... Lucas 11:28. Em vários lugares do Evangelho a gente vê o Senhor elogiando e estimulando a obediência pura e simples, bobinha ali, porque também por causa da cultura de Satanás greco-romano que nós temos na cabeça, a gente acha que existem as passagens da Bíblia que são excelentes, e aqueles versículos da Bíblia assim, que são um versículo da Bíblia. É um menor, é uma palavra de Deus de segunda categoria dentro da palavra de Deus. Os que falam de assuntos assim, são de primeira categoria, mas isso não existe. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer versículo. Tudo aqui é uma revelação. É teos pneustado, né? Foi soprado, pneuma, espírito, sopro, vento. Foi pneumado pela boca de Deus. Teopneusos, foi inspirado, é o que é traduzido por inspirado. Então tudo aqui reflete o que Deus pensa. Então tudo é de igual valor. E tudo carece de obediência da mesma forma. Não existem coisas que a gente escolhe obedecer e coisas que a gente não escolhe obedecer.
O que o Senhor falou é que bem-aventurado é aquele que escuta e guarda, e pratica. Porque o Evangelho, isso é 2 Coríntios 11, 2, 2 Coríntios 11, 2, diz o seguinte, mas 11, 2 e 13, não, só o 3, não, 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, Paulo falando para os coríntios, visto que vos tem preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou, Satanás quer nos enganar. Ele quer nos fazer crer que o nosso ministério é pífio, né? Que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, Satanás quer nos enganar, Satanás quer enganar a igreja, para que a igreja pense que a coisa para valer, ela tem que ser complexa, ela tem que ser elaborada. Quando você vai nas religiões satânicas, quando você sai do Evangelho, ou seja, o Paulo está falando aqui, é que o Evangelho é uma coisa simples e pura. O Evangelho é uma coisa que não é complicada. Quando você vai para as coisas de Satanás, as coisas de Satanás, vamos usar os antônimos, né? Se o Evangelho é simples e puro, as coisas de Satanás são complexas e sujas. É o contrário de simples e puro. Quando você vai nas coisas de Satanás, sempre tem uma... como é que fala? Tem o leigo, o que sabe pouco, e tem o iniciado, tem o sacerdote, tem o líder, tem o xamã, né? Eu cheguei a ter... Teve uma época que eu tinha contato com o pessoal que gosta de uma coisa, como é que chama? Wicca. Alguém já deve ter ouvido falar. É uma bruxaria mais moderna. É uma forma de bruxaria com as palavras e uns desenhos mais de mangá, mais bonitinho, né? Mais adaptado para essa geração, que Satanás vai adaptando a desgraça dele para cada geração, né? Eu até particularmente penso que a cada 26 anos ele muda a fórmula. Isso já é fruto de um outro estudo. Ele vai adequando as coisas para ele poder matar, roubar e destruir o máximo. Então, são coisas cheias de mistérios, cheias de hierarquias, de sabedorias a serem alcançadas, né? Toda religião satânica tem como característica uma hierarquia, né? O fiel e aquele outro lá de batina, né? Por exemplo. Alguém que tem que se qualificar, que tem que atingir um novo nível, um nível mais elevado, sempre é uma coisa muito complexa, sempre é uma coisa muito misteriosa. Mas o Evangelho se caracteriza pela simplicidade e pela pureza. É uma coisa simples. Deus fala, você obedece. É só isso. É João 15. Você fica conectado nele, ele fala, você escuta e faz. É só isso. Não precisa complicar mais do que isso. O Evangelho, ele se caracteriza pela simplicidade. As coisas de Satanás exigem iniciação, qualificações, ou potencial humano, hierarquização, e no novo sacerdócio que foi inaugurado pela morte e ressurreição de Cristo, do qual nós participamos, qual você tem aqui Apocalipse 6, 2, 9, todos nós somos iguais em potencial. Não existe o melhor crente, o crente mais qualificado. Já até li, eu acho que eu citei isso na semana passada para alguém, não sei se foi o Elaine, um livro de um argentino, Juan Carlos Ortiz, o discípulo. Ele lá numa certa passagem, explicando a passagem aqui de Lucas, onde ele explica esse conceito, o fulano é um grande servo de Deus. Tem uma coisa errada. Como é que o servo pode ser grande? Se você é servo, você não é grande. Se você é grande, você não é servo. Isso é antitético. Não tem essa de grande. Existem servos de Deus, mas a gente tem essa coisa de aplaudir, né? Mineirão vai lotar. O grande servo de Deus,
o profeta apóstolo vem aí, ele vai curar, tragam suas muletas, tragam sua AIDS, traga sua gonorreia, traga seu câncer, nós vamos curar tudo, o cara é o cara. Não existe isso. Não existe isso, não existe. Sério. Você vai pegar lá com ela. Mas ela também é Deus. O Senhor já deve ter curado isso em alguma época da história do planeta, né? Mas por que, gente? A gente tem essa. Porque nós somos satanizados, nós somos educados por Satanás a aplaudir a Jolie entrando com um vestido rasgado até na coxa, né? E os flash pipocando. A gente gosta disso, naturalmente, o nosso velho homem. E ele quer que nós pensemos que tem o crente de maior nível, de menor, não, aquele ali sabe muito. Você sabe pouco, você fica quieto, é melhor você nem orar. É melhor até você sair da igreja. Porque você não é tão bom quanto aquele, você não tem aquele dom, você não toca baixo igual o Rafa, né? Não, eu estou usando o exemplo do Cliff, que o Cliff falou que ficava olhando o Cliff é maduro, ele fala, eu nunca vou tocar baixo daquele jeito, eu sei qual é que é a minha. A minha não é isso aí, apesar que ele admira. Então, na nova aliança, no sacerdócio do qual nós participamos, todos nós somos iguais em potencial. Tudo que ele precisa é de disponibilidade. A única exigência é que você tenha comunhão com ele e simplesmente, puramente, de uma maneira pura e simples, obedeça. Ele só precisa de disposição e disponibilidade. Até já que eu estou perto aqui, vamos em João primeiro. João 15. Tudo que ele precisa é de disposição e disponibilidade. João 15, 2. De 2 a 5. Não, vamos ler 1, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando, grifo secundário, no meu caso e do Rafa ali, é o giz de cera verde. Quando é grifo primário, é giz de cera amarelo, né? Todo ramo que estando, verdinho, em mim, não der fruto, ele o corta, o agricultor pai. E todo que dá fruto, limpa, amarelinho, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, para você produzir fruto, você tem que estar, estando em mim. Aí permanecer é equivalente ao estando em mim, e eu permanecerei em vós. Ou seja, cabe como iniciativa nossa querer estar nele, permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Nós não estamos falando de habitação do Espírito Santo e nem de salvação ou não salvação. Aqui ele está falando para a gente que é salvo. Você já é galho de videira. Ele não está falando. O que ele está falando aqui é de comunhão, de disposição, de disponibilidade, de obediência, de querer produzir fruto. Nós estamos falando, o assunto de João 15 é bimá, é galardão, é produção de fruto. É aquele versículo lá de 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundância na obra do Senhor. É o crente que caiu a ficha. Que ele sabe que o trabalho dele não é vão. Ele não cai no lero-lero, astuto de Satanás que enganou a Eva, de que você não é nada, que você é pouco, que você é pífio, que o seu serviço, em vista de tanta coisa maravilhosa e cristã que tem por aí, é nada. Ele sabe do impacto que as ações dele em Cristo causam no inferno e no planeta, e na eternidade. E ele age. Ele está acordado, é o crente que caiu a ficha. Ele permanece em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você permanecer nele, ele permanece em você, você dá muito fruto.
porque sem mim nada podeis fazer. Está em um versículo que a gente não acredita nele. Acho que pouca gente, poucos nascidos de novo, acredita nesse versículo. A maioria das pessoas acha esse versículo bonito, concorda com esse versículo, já leu esse versículo, sabe que tem esse versículo na Bíblia, mas não acredita nesse versículo. É muito deprimente, a gente se sente muito inferiorizado ao saber que nós somos absolutamente incompetentes. A gente não serve para nada, a gente é meleca do nariz, tem que ser jogada fora ou colocar debaixo do banco. Não serve para nada. Nós somos um lixo nesse aspecto. Faz favor. Só para... inclusive tem essa passagem aqui, quando ele arranca o galho da cruz e lança fora, tem muitos líderes por aí que pegam como pretexto isso aí, vai dizer que o crente está perdendo essa salvação. Sim, um assunto aqui não é isso. Não, estou falando assim, mas eu já ouvi muita gente dizer. Sim, é a pessoa que não conhece Bíblia que fala isso. Entendeu? O que ele está citando aqui é que tem pessoas, tem intérpretes, que entendem que quando fala que se não produzir fruto ele arranca e lança no fogo, alguém o pega e lança no fogo. O pastor até pregou, eu ouvi dizer que pregou sobre isso há uns 300 anos atrás, quando eu estava dando o casamento do André. Mas é verdade, prega que existe perda de salvação, mas o contexto aqui não é salvação, o contexto aqui é produção de fruto. Então a gente tem que acreditar nesse versículo. E também tem o 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aqui nós não estamos falando de filiação. Nós não estamos falando de salvação. Ele não está falando, ó, vós sereis meus filhos. Ele está falando de amizade. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O crer em Cristo para a salvação é uma história. O obedecer a Cristo para a produção de fruto é uma questão de camaradagem, é uma questão de amizade. Você deve ter amigos na escola, em algum lugar. Deve ter situações em que você está ali naquela precisando, e você pede para o cara amarra, você fala assim, pô velho, achei que você era meu amigo. Você até se decepciona. Cristo não é o fato, Cristo ele fala aí, velho. No nosso caso, uns tem mais, outros menos, mas nós somos velhos. Ele não fez 56, não, que fez 56 foi um rapaz a unha. Não, é 54, né? Fala assim aí, velho, evangeliza, né? Não, você não é meu amigo, não. É questão de amizade, de camaradagem, de gratidão. Tem uma mania minha chata. Ele mata todo mundo, ele envelhece todo mundo. Eu vou te contar, viu? É normal, não? Como você aguenta, né? Só pela graça de Deus. Porque é a caixinha do mar. Todo dia ele mata um, ele envelhece outro. Porque um dia falou que a massa já era bem famosinha, né? Não pode ser. É quase. Tá a caminho. Falar nisso, cadê o pretendente? Vai demorar. Né? Pode ser, que vem. Bom, essa luz desse João capítulo 15, como você falou, a luz de 1 João, eu acho que esse João 15 com 1 João, eles realmente estão tratando a mesma coisa, assim, da canonia, né, da comunhão, né? Da comunhão que traz como consequência a administração direcionada pelo Espírito. Exato. Junto com a economia. Porque a ênfase ali de permanecer em mim ou permanecer em vós, nós sabemos que Ele nunca vai nos abandonar, nunca nos deixará só. E a ênfase aqui do permanecer no grego é agarra a mim e não me solta de jeito nenhum. Entendeu? Manter junto comigo. Né? E o que acontece? Muitas vezes a gente, como você falou, ficamos desanimados na fé e tudo. Mas o fato o fato é que Ele continua permanecendo sempre em nós. E ali, o versículo que você citou também de João, capítulo 15, versículo 6. Se alguém permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanha e lança no fogo e queima. Né, que o Geraldo falou ali sobre, é usado no meio evangélico para falar que o crente perde a salvação. Não está falando, primeiro, não está falando de salvação.
Número 2, esse versículo, à luz de 1 Coríntios capítulo 5, traz um entendimento mais profundo. Porque 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até 10, ali um jovem da primeira igreja, lá da igreja de Corinto, ele estava tendo relação sexual com sua própria madrasta. E a igreja toda sabia. E Paulo escreveu isto, né? Então, e Paulo dá uma sentença ali, ele julga. Ele diz, nossa, esse rapaz que tamanha infâmia está cometendo, pegue-o, a semelhança do ramo, né? E lança no fogo, no mundo, para que Satanás acabe com seu corpo, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aquele jovem não tinha perdido a salvação. Ele estava sem comunhão com Deus. Ele estava desviado. E muitos jovens da igreja de Coríntios estavam desviando. E Paulo dá uma ênfase, especialmente na ceia, no capítulo 11. E esse jovem de 1 Coríntios 5, lá no final do capítulo do 1 Coríntios, ele restaura a sua comunhão com Deus. Então, o apanho, Paulo falou, olha, eu não estou presente, mas eu dou minha sentença. Que a liderança pega tal jovem que tamanho não pegou, praticou, e o lança no mundo. Eles, os homens que lançam. É que senão vai virar moda, né? Porque no contexto você fala que é um pouquinho de fermento e levando toda a massa. Vai virar mania. Aí lança o mundo para que Satanás acabe. E você sabe quando um crente desviado, às vezes Deus tem muita graça, muita misericórdia e preserva por um tempo para restaurar a comunhão da pessoa, mas alguns continuam com cabeça dura e tudo, e Deus fala, filho, você está me envergonhando, vem para cá. E Paulo fala que muitos jovens estavam morrendo, foram ter com o Senhor pelo fato de continuar no mundão. Então o fato é que trata de comunhão, o crente não perde salvação, trata de comunhão. Mas precisamos ter muito cuidado quando nós abrimos a palavra, porque tem tantas doutrinas erradas no meio evangélico e doutrinas. Eu estava falando com alguém essa semana, não sei quem, que sobre uma verdade, uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. E Ioane citou um homem de cabelo branco, um pastor, falando uma heresia. Literalmente uma heresia ao vivo na televisão. Quem criou essa teoria foi o ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels. E numa grande igreja de 60 mil membros falando heresia. Um homem de cabelo branco, agora imagina esse homem, nós não podemos julgá-lo, mas pela sua vida, ele acreditou nisso quando era jovem e continua ensinando uma coisa que está em contradição com a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala, João 5,15, juntamente com 1 João, trata de comunhão com Deus. Comunhão. E 1 João fala, se confessar seus pecados, ele é fiel e para vos perdoar e restaurar sua comunhão com Deus. Então, não está falando de perda de salvação. E também, se você falar que nós somos enxertados, né? Então, ele está falando de água de bênção ali, de bênção. Então a gente tem o cuidado de o que nós escutamos, o que nós vemos, tem de estar de conformidade com a palavra de Deus, com o seu contexto, para não acreditar numa heresia, né? Então, tem que ser bereano. Tem que ser bereano. Aproveitando o gancho aqui, ontem... Você fala aquele inimigo do Peter Pan? Não, eu até... vai sair um pouco dos lances, mas eu acho que está dentro assim mesmo. Eu essa semana me deparando um pouco nas coisas diferentes. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Flávio José. Inclusive... É um historiador famosérrimo. Segundo o que está escrito, era fariseu. Ele era contemporâneo de Cristo. Né? Eu ontem tive a oportunidade de baixar um PDF de Hebreus, um livro dessa grossura, e lendo, aí ele começa a vir as grandes perguntas, porque ele vem narrando pontualmente de Gênesis 1 até a época da destruição de Jerusalém. Que ele presenciou no ano 70. E aí começa, porque ele começa desde Gênesis 1 e a narração dele, com respeito ao que está escrito, é
é bem diferente do que a gente tem acesso, que é essa Bíblia. E lembrando que ele nem nasceu de novo era, né? Ele era só um judeu. Bom, eu fiquei. Ele não era um apologista cristão, né? Com o tempo ele acabou aceitando. Mas você sabe da história que ele não era nascido de novo. Então aquela colocação toda eu me achei estranho, eu até queria compartilhar, porque a gente tem essa Bíblia e tudo, mas talvez, como a gente não sabe o hebraico, como deveria ser, a colocação é diferente. Por exemplo, lá fala de toda a criação, e depois fala que, mais especificamente a respeito da serpente, ele não toca no assunto de Satanás. Ele fala que a serpente enganou a Eva. Pelo fato de eu ter enganado, quer dizer, eu até trouxe para te mostrar depois. Eu quero conversar com você a parte depois a respeito. Não, mas aí tem vários outros versículos, por exemplo, Apocalipse fala da serpente que tornou o dragão, que tornou o Satanás, o diabo. Tem Isaías 14 que fala, tem Ezequiel 28 que fala. É apenas um tipo. Porque eu fiquei até imaginando isso, porque vai até só a época da destruição. Imagina quando ele fala de Paulo, por exemplo, que lá tem livros que fala especificamente de Paulo, a sua vida. Então são questões que eu estou colocando porque você já deve ter tido acesso, naturalmente, a essa literatura. Sim. Então, eu uso como consulta. É evidente que não está, mas depois a gente vai conversar, se você quiser comentar alguma coisa a respeito, porque está totalmente diferente. Eu uso esse tipo de informação para consulta. Sim. Mas tem que saber peneirar. Porque você, quando fala nós temos só essa Essa é a palavra que é. não é? Às vezes ele falou assim como versão. Eu achei muito interessante que você falou essa questão do grande, certo? Porque que a gente fala isso é uma forma de expressão, mas na verdade agora caiu a ficha sobre essa questão. Mas Pastor Stevens... reflexo uma mentalidade. Pastor Stevens, ele falava muito sobre saber e conhecer o nosso lugar no corpo de Cristo. Então você está falando como Satanás pode nos levar a esse engano, né, de achar que a gente não tem valor, como também de achar que tem valor demais. Dois lados, né? De qualquer maneira você está enganado, né? E isso mostra que não conhecer o seu lugar no corpo de Cristo. Exatamente. Nem tem tanto valor a ponto de você ser insubstituível, porque Satanás leva para esse lado também, como não ter valor nenhum de, eu não faço nada na igreja. Não é isso. Você tem que conhecer que só o fato de estar aqui, você tem o seu lugar no corpo, você é importante. Então, eu acho interessante. Porque na realidade é a única condição para que se participe da ceia. É ter discernimento do corpo, é ter esse discernimento. Eu não sou mais nem menos que ninguém, eu sou simplesmente uma célula, como todas as células o são do mesmo corpo. E esse achar, por exemplo, que tem valor demais, esse é um grande perigo. É um grande perigo, porque quando a pessoa acha que tem pouco valor, é mais fácil trabalhar com ela. Mas quando a pessoa se acha acima, aí é complicado. E aí muitas vezes acaba contaminando outros. Todo tipo de coisa assim é contaminante, né? É fermentante. Então a vontade de Deus para nós, ela é simples. Ela é composta de coisas simples, de coisas humildes e de coisas triviais. O nosso antigo pastor, inclusive, alguém aqui vai lembrar, ele nos falou várias vezes que para o nascido de novo, não existe distinção, não existe separação entre o que é sagrado, eu lembrei a palavra, e secular. Lembra? Eu fiquei um dia inteiro tentando que aquela palavra tem que lembrar, secular. Não existe as coisas sagradas e as coisas seculares do nascido de novo. Não existe as coisas da igreja e as coisas minhas coisas, as coisas da minha família, as coisas do meu dia a dia. Tudo faz parte de um único sacerdócio, de uma única linha de ação de obediência. Na realidade, o Clésio até que me ensinou muito a respeito disso, porque isso fede muito. Quando a pessoa age e vive de uma forma a fazer distinção entre o sagrado e o secular, isso é o que caracteriza a pessoa religiosa.
durante a semana, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas coisas que ele acha que é capaz de fazer. Não, aqui Cristo não precisa participar, porque não é sem mim nada podeis fazer. Sem ele, algumas coisas eu não posso fazer. Aqui eu domino, aqui eu tenho a mãe, aqui eu consigo fazer. Mas na igreja, aí ele veste o sorriso. Ele veste o sorriso de crente, ele veste o sorriso de pastor, ele veste o sorriso de ovelha, né? de ministro. Ou seja, ele tem uma caracterização, uma religiosidade, um modo de apresentar numa circunstância, em outra e em outra. Isso chama religiosidade. Mas o que Deus quer é uma vida pura, simples, de obediência, fazendo parte de um sacerdócio que abrange todos os aspectos da nossa vida. E da mesma forma como Deus se caracteriza pela humildade, isso a gente vê abundantemente na Bíblia, Ele quer que as nossas vidas também sejam caracterizadas pela humildade. Alguns versículos que falam da humildade de Deus, né? Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, o qual Deus não despreza. São versículos que eu vou citar aqui que falam de como Deus é. Você lembra que, acho que foi na semana passada, na semana retrasada, eu falei que Deus age na miúda. Alguém até riu. Deus age na miúda. Oi? Esse foi o Salmo 51:17. Deus age na miúda, ele vai usando a mulinha do Balaão, ele vai usando o casamento, que é quase a mesma coisa, ele vai usando lá o eunuco que tirou Jeremias da cisterna, ele vai usando um monte de pescador analfabeto, e o mundo de olho na Jolie. A Jolie e o Brad Pitt. E os fuleiros passando batido, né? Os vagabundos aqui, os lixos, as mudas do Balaão, passando despercebido. Lá na eternidade, o inferno vai estar cheio de gente famosa, grande, bonita, e o céu cheio de mendigo, vagabundo, prostituta, né? Aquela galera, a Band, o céu vai estar cheio de bandido. Por que Deus quer isso? É Efésios, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. Exatamente. Eu quero meu salão cheio. Os convidados não querem vir, não? Vai para a estrada aí, chama. Vai lá para debaixo do viaduto ou dentro da rodoviária, chama a gentalha. Pode vir com caixinha, pode vir com o jeito que tiver. Entendeu? Com o setário, com o fedorento, o chinelo com o grampinho. Cadê o seu amante? O chinelo com grampo. É essa turma aí que está indo para lá. Nós. Então Deus se caracteriza pela humildade. E Ele dá valor para esse tipo de coisa. A pessoa tem aquele outro, você está citando em uma passagem do Evangelho, aquele outro versículo lá, o fariseu, eu, não sei o quê, e o outro, não, eu sou um merreca mesmo, um miserável. Tem misericórdia de mim. Jesus falou, o fariseu continua na mesma, o outro desceu justificado. É o coração quebrantado, é o coração compungido, é o coração contrito. É o coração que sabe qual é que é, o coração da ficha caída. É o coração que sabe, eu sou um Zé Mané, mas Deus usa Zé Mané. Então, isso aqui. Salmo 138:6 diz: ainda que o Senhor é excelso, eu gosto dessa palavra, Salmo 138:6. Ainda que o Senhor é excelso, altão lá no alto, excelente, isso vai ser o nosso próximo estudo lá de Apocalipse, depois de alegria, glória, a doxa, né? O reino, eu falei, o Apocalipse demorou tanto para acabar que eu acho que ele não poder. Porque na realidade o estudo do milênio é a continuação do estudo de Apocalipse, né? É uma ampliação do 20. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. De longe. Deus está lá no trono dele, super brilhante,
Ele olha para a terra assim, o que chama a atenção dele? É o Zé Merreca, é o humilde. E nós temos um conceito errado de humilde, viu, Elaine? Igual a gente tem aquele conceito errado do sacrifício, até que nós vamos explicar. Provérbios 16:15 diz: abominação é ao Senhor todo coração, todo altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Eu achei esse versículo fantástico. Porque Deus, ele sonda o nosso rim, né? E o nosso coração. Ele olha lá dentro. Ele está vendo o cara lá, está lá de mãozinha posta, lá ajoelhado. Quem olha assim para o nó, aquele ali é o religioso, é o que distingue secular de sagrado. Na igreja ele é o cara de mão posta, é o ajoelhado. Mas Deus olha lá dentro do coração e fala: ih, é altivo. Esse eu conheço de longe, como diz Elaine. De longe eu já sei quem é. Como é que é? Tem um ditado, acho que é aqui em Minas, né? A respeito disso. Só de ver de longe, eu já sei quem é aquele ali. Quem não conhece que te conta, agora eu não lembro como é que eu digo. Em Isaías 40, 10 e 11, que é aquele, já até comentei várias vezes a respeito desse texto com o pastor, assim como ele, eu também sou apaixonado com Isaías 40, que mostra Deus com a gota d'água na mão, né, pastor? Você pregou aqui, as nações é um pingo no balde, blá blá blá, e mostrando é um capítulo que fala da excelceza. Existe essa palavra? Já que o senhor é excelso? Joia? Que fala da excelceza de Deus, de o quanto que Deus é excelso, né? Que fala da excelsosidade. Você que é bom em adjetivações, substantivações, é excelsosidade. Que fala da excelsosidade de Deus, as nações ao fim. E fala: ó, eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. O capítulo começa assim e vai falando da excelceza de Deus. Mas aí lá no versículo 11 fala: mas como pastor, ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. Imagina o Deus do universo, babá. É o Deus babá. Ele pega o cordeirinho. Ele gosta, ele não se impressiona com a Jolie e o Brad Pitt, e os flashes, e o vestido rasgado até na coxa. O negócio dele é o cordeirinho manso, é a coisinha boba, é o coraçãozinho contrito, é a obediência pura e simples, é aquele crentezinho afrodescendente com aquela Bíblia encebada debaixo do braço que mora lá no comerciário, lá no Letícia. Ele não está preocupado com os grandão. Em Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem por nome de santo. Habito no lugar alto e santo lugar, mas habito também com contrito, com abatido de espírito, para vivificar os abatidos e vivificar o coração dos contritos. Em Zacarias 9:9, que foi um dos motivos da rejeição do Ramachia, eles esperando o rapaz que chega, chuta o balde, degola romano. Aí vem lá Zacarias, até falei, quinta-feira nós comentamos sobre isso, da cegueira de Israel. Às vezes o sumo sacerdote naquele dia, quando ele abriu tudo para ele, os mananciais do deserto, a Márcia tem caras que conhece e gosta dessas coisas. Eu não sou da sua época. De livro, de devocional. Mas o nosso estilo de cabelo é igualzinho, ó, despenteado. Não sou da sua época. Quando ele não mata, quando ele não envelhece. Não, mas ela que se auto-envelheceu, não usei essa palavra. Às vezes o sumo sacerdote aquele dia estava lendo lá o livro de devocional diário dele, o mananciais do deserto dele. Versículo de hoje, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento, eles esperando o Messias chegar no alazão, respondegante, branco, com as coisas douradas, arrancando cabeça de romano.
E vem lá aquele galileu com a mão cheia de calo, de tanto bater martelo, montar num jumentinho. E ele lá lendo o devocional, ele olha assim na janela e vê Jesus montar no jumentinho. Detesta ficar inteiro, vou matar ele essa semana. A cegueira. E vem o Messias lá cumprindo profecia. A profecia na cara dele. Mas o sumo sacerdote gostava da Jolie, do Brad Pitt, do tapete vermelho, do Flash. Ele estava enganado por Satanás. Igual muitos crentes estão. Ele estava esperando uma coisa grande, um Messias portentoso, dominador, né? Tipo aquele rapaz da internet, como é que chama? Todo mundo gosta dele. Porque se for para trucidar, ele trucida. Ele é famoso. Eu não guardo o nome dele. Um de barba assim. Um que tudo é ele que resolve. Quando é para dar um tapa, é ele. Eu vou lembrar o nome. É o Chuck Norris. Braddock. Eles queriam o Messias Chuck Norris, né? E não é tudo quem resolve o Chuck Norris na internet, tudo é ele. Agora é o pastor Chuck Norris. É pastor. Ah, é? Bom. Mais um lá em cima, mais um vagabundo. Mateus 11, 25 e 27. Mateus 11, 25 e 27. Jesus tinha acabado de ser chamado de enviado do Satã. Ele fala, o seu poder é de Beelzebub. E isso pela liderança que conhecia o Zacarias 9, o Isaías 53, conhecia a Bíblia hebraica da frente para trás, porque de trás para frente eles já conhecem, que é o jeito normal deles escrever. Né? Eles conhecem a Bíblia da frente para trás. Né? E aí em Mateus 11, 25 e 27, ele exclama, né? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. A liderança instruída estava rejeitando ele. E revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele tinha acabado de ser rejeitado, chamado de endemoniado, pela liderança instruída, que sabia todos os versículos. Eles prestavam até consultoria. Agora eu estou querendo matar um neném aí, chama os escribas. Vocês estão sabendo onde é que ele nasce? Bem, de acordo com os escritos aqui, é em Belém. Nossa! Eles prestavam até consultoria para o Herodes. Eles sabiam isso aqui de cor e salteado. Eles acompanhavam dia a dia os acontecimentos para ver se as coisas já estavam acontecendo de acordo com o programa escatológico de Deus para Israel. Eles estavam atentos. A gente já chegou a essa constatação no nosso estudo do Apocalipse, milênios, né? Que por mais inferior na escala social que se fosse lá em Israel, existia um nível de conhecimento das Escrituras. Você lembra que um dia a gente percebeu isso? Não tinha judeu que não soubesse alguma coisa de Escritura. Alguns sabiam mais, os líderes, mas qualquer um do povo sabia alguma coisa de Bíblia, porque fazia parte da educação deles. O pastor apontou ali, mas agora só para fechar essa informação do Mateus 11, 25, ele falou: olha, o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, dos poderosos, dos instruídos, daqueles que a gente bate palma, né? Os grandão, e revelou para os pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem é que estava acompanhando Jesus? Os pescadores, as meretrizes, os inferiorizados na sociedade. Quando a gente encontra esse termo nas Escrituras, o pequenino, não está falando do Nelson Ned, que tem 1,40m, 1,45m. Não está falando de criança, não está falando do Filipinho. Não está falando de gente pequena. Que a gente pensa que os pequenos, está falando de criança, está falando de gente de baixa estatura. Pequenino nas Escrituras, ele tem uma conotação social.
Pequenino é a questão de status social. Quando ele usa o termo pequenino, ele está falando daquele que não tem exuberância social, que não tem destaque social, daquele que é discriminado, perseguido, o segregado, a ralé. Ele está falando daquele que não tem destaque na sociedade, é o pequenino. Tanto é que quando você vai em Apocalipse, outros lugares onde esse termo aparece, né? Apocalipse 6,16, lá com a abertura do sexto selo, o efeito é o terremoto e coisa e tal, e o pessoal se escondeu debaixo dos rochedos para poder se esconder da face do Cordeiro. Porque quando você vai em Apocalipse 20, 12, esses mesmos mortos da tribulação e de todas as épocas, quando ressuscitam, fala, vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Não está falando do Nelson Ned, o jogador de basquete. Está falando daqueles que foram alguma coisa na sua sociedade, na sua história, que todo mundo sabe o nome, é o Obama, né? Todo mundo sabe quem é ele, o Bill Gates. Ele é grande, ele é conhecido, o mundo inteiro sabe quem ele é. Porque ele tem destaque social. Mas você conhece a Maria que está fumando crack ali debaixo do viaduto agora? Não, ninguém sabe, se morrer ninguém nota. Ela é uma pequenina, ela é uma segregada, ela é um resto da sociedade. Ela é uma pessoa de nenhuma ou pouca importância social. É isso que significa o termo. Quando você vai em Mateus 25, 40, lá depois quando Jesus no final da tribulação reúne as nações para serem julgadas, e ele fala assim, ó, faça favor, entra aí no meu reino, está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Não, mas por que eu vou entrar aí? Não, porque quando eu tive sede, você me deu água, quando eu tive fome, você me alimentou, quando eu estava na prisão, você me visitou. Eu não lembro de ter te visto lá na cadeia, não. Não, só quando você fez para cada um desses pequeninos aqui. Aí ele aponta para aquele remanescente judaico-tribulacional, cheio de band-aid e salopas, todo esfolado, que foi perseguido e humilhado durante toda a tribulação. O segregado, aquele que não valia nada lá no reino do anticristo. O pequenino, a ralé, o lixo social da sociedade anticristã. E só para comentar com esses dois exemplos, do Bill Gates e da Maria que está debaixo da ponte, é que o que Deus está olhando é o coração, e aquilo que você falou dos ramos, e sem mim nada podeis fazer, quem tem esse sentimento e essa dependência total de Deus, que é o humilde. Porque tem pessoas que, embora estejam numa situação de debaixo da ponte, têm um coração mais altivo do que o outro, que é mais humilde. Porque isso é muito relativo. A gente não pode ir pelo oi. Por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Então isso é só para dar o toque para os irmãos. Você acha essa palavra pequenino nas Escrituras, está falando de uma questão de status social. E Deus curte. Ele vai lá no Facebook aberto, lá ele curte. Ele põe o dedinho naquele que sabe qual é de que é. Falou, eu sei qual que é. Não sou nada, mas gente, eu posso ser tudo. Amém? Semana que vem continuaremos esse assunto, que é muito interessante. Amém? Podemos orar? Que já está quase na hora de acabar, falta um minuto. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu ensino, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua iluminação. Nos dê unção para tudo que vai ser feito aqui no restante desse dia e que em tudo o Senhor não possa ser glorificado. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eles estão reunindo ali com